Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje o tema da nossa aula é Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse tema que é um tema importantíssimo dentro do Direito Constitucional e principalmente dentro do Poder Legislativo e é muito recorrente aí até nos noticiários que nós acompanhamos no dia a dia nas nossas televisões. Antes de começar a aula, quero só dar um recadinho. Essa é uma aula dada em parceria com o professor Vinícius Reis do canal Penal em Foco. Eu convido vocês a acessarem o site www.penalemfoco.com.br. É um site onde você vai poder encontrar outras aulas de direito penal, processo penal e de direito constitucional e vai poder encontrar também excelentes materiais que vão te auxiliar nessa tarefa de aprovação, seja na prova da OAB, seja em qualquer concurso público que você esteja fazendo. Materiais didáticos elaborados de professores para alunos com profundidade, mas com a didática para que você consiga avançar de uma maneira rápida no conhecimento sobre essas matérias. Vamos lá então, vamos estudar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de mais nada, vamos lembrar que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento para que o Poder Legislativo possa fiscalizar. E a fiscalização é uma das funções típicas do Poder Legislativo. Você deve se lembrar que o Poder Legislativo tem duas funções típicas. Uma é legislar e a outra é fiscalizar. E a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento poderosíssimo que foi dado ao Poder Legislativo para que ele possa exercer essa função típica, que é a função de fiscalizar. A Comissão Parlamentar de Inquérito está prevista lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. 58, parágrafo 3º da Constituição. Lá no artigo 58, parágrafo 3º, uma das primeiras coisas que a gente precisa se preocupar é com os requisitos para a criação de uma CPI. O que é preciso para criar uma CPI? Quais são os requisitos de criação de uma comissão parlamentar de inquérito? Vejam, quando falamos aqui em requisitos de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, nós vamos lembrar do seguinte: o primeiro requisito é o quórum. É preciso observar um quórum para que uma CPI seja instalada. E esse quórum é de 1/3. 1/3 da Câmara, se a CPI for na Câmara dos Deputados, 1/3 no Senado, se a CPI for no Senado, ou 1/3 do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado, se estivermos falando de uma CPI mista. Então, o quórum 1/3. 1/3 da Câmara, se a CPI for na Câmara, 1/3 no Senado, se a CPI for no Senado, 1/3 da Câmara e Senado, se a CPI for mista. Observe, meus amigos, esse quórum de 1/3 nos diz muita coisa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse quórum representa um direito público das minorias parlamentares. Como assim? O quórum de 1/3, percebam que 1/3 é bem menos que a metade. Isso significa que esse é um instrumento colocado à disposição das minorias parlamentares. Uma vez alcançada 1/3 das assinaturas, seja na Câmara, seja no Senado ou no Congresso Nacional, a CPI será aberta, independentemente da vontade da maioria dos membros da Casa, independentemente da vontade da mesa da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. Atingido um quórum de 1/3, a CPI será aberta, porque esse é um direito público das minorias parlamentares. Então, que fique bem claro, uma vez alcançado esse quórum de 1/3, não é necessária a aprovação da Casa, da maioria dos membros da Casa, para que a CPI seja aberta. Não. 1/3 já é o suficiente, porque é um direito público das minorias parlamentares. Então não adianta o presidente querer barrar essa CPI, o presidente da Casa, não adianta os líderes dos partidos querer barrar a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, nada disso será eficaz, porque atingido esse quórum, a CPI será aberta. Bem, vejam só, além desse quórum de 1/3, toda comissão parlamentar de inquérito é criada para apurar um fato determinado. Para apurar um fato determinado. O que isso quer dizer? Isso está lá no 58, parágrafo 3º. Isso quer dizer que no momento em que uma CPI for aberta, é preciso especificar, é preciso dizer qual é o fato que será investigado. Não é possível criar uma CPI para apurar um fato que seja genérico demais.
por exemplo, uma CPI para apurar a corrupção no Brasil. Isso não seria possível, até porque a CPI não ia acabar nunca. Mas é preciso determinar o fato, dizer qual fato será apurado. Por exemplo, vamos criar uma CPI para apurar desvios de dinheiro em licitações da Petrobras. Percebam, você especificou o fato, disse qual é o fato que você vai apurar, que você vai investigar. Nada impede, porém, que outros fatos sejam investigados. Fatos que não estavam previstos no momento que a CPI nasceu. Porque olha só, quando uma CPI é criada e se diz qual é o fato determinado que vai ser investigado, isso não quer dizer que fatos conexos com esse não possam ser apurados. Eu gosto de pensar o seguinte, esse fato determinado é como a nascente de um rio. A nascente de um rio, quando ela existe, dali nasce um rio que pode parar, sabe-se lá onde. Esse rio vai fazer curvas, vai parar numa cidade, vai parar em outra. Não se sabe onde essa água vai parar. E a CPI é a mesma forma. Quando se diz qual é o fato determinado, esse é o fato que vai originar a criação da CPI. Mas outros fatos conexos vão surgindo e essa CPI vai atrás, vai investigando de acordo com esses fatos, de acordo com o surgimento desses fatos. Então, fechando aqui, uma CPI somente pode ser criada para apurar um fato determinado. Mas esse fato determinado não é uma prisão para a CPI, não. Não é um limite intransponível para a CPI. Outros fatos conexos com esse que surgirem ao longo da investigação também podem ser investigados. Além de observar o quórum e além de observar esse fato determinado, uma CPI é criada por prazo certo. O que isso significa? Toda comissão parlamentar de inquérito é uma comissão temporária. Nós sabemos que no Congresso Nacional existem as comissões permanentes e também existem as comissões temporárias. Comissão temporária é aquela que tem prazo para terminar e a CPI tem prazo para terminar. Qual é o prazo? Por quanto tempo uma CPI pode ser criada? Por quanto tempo uma CPI pode funcionar? Isso é matéria regimental. É o regimento da Câmara, o regimento do Senado, o regimento comum da Câmara e do Senado, é que vai determinar qual é o prazo máximo de funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. O que eu quero que vocês guardem, isso é importante para o direito constitucional, é que o prazo que foi estipulado no momento da abertura da CPI pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, desde que não ultrapasse a legislatura. O que é a legislatura, Gustavo? Esqueci. Meus amigos, a legislatura é aquele prazo de 4 anos que corresponde ao mandato do deputado federal. Isso é legislatura, aquele período de 4 anos que corresponde ao mandato do deputado federal. Então, o prazo que foi previsto no momento da criação da CPI pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, desde que não ultrapasse a legislatura. Então, uma CPI criada no primeiro mês do mandato de um deputado federal pode durar aí 3 anos e 11 meses. Mas uma CPI criada nos últimos 2 meses do mandato de um deputado federal só vai poder durar 2 meses, porque não ultrapassa para a legislatura seguinte. Existe um outro requisito que não está aí no artigo 58, parágrafo 3º, mas que é importante, que é a relevância pública. A relevância pública. Guardem isso. Uma comissão parlamentar de inquérito somente pode ser criada para apurar fatos que tenham relevância pública. Fatos que são apenas de interesse privado, que estão apenas dentro de uma órbita privada, não podem ser objeto de uma CPI. Por exemplo, pode ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar por que o Eike Batista quebrou? Não, isso é um assunto de interesse privado. Agora, é possível criar uma CPI para apurar eventuais irregularidades das empresas do Eike Batista com o BNDES. Vejam, eu trouxe o cenário público, eu trouxe a relevância pública para o fato determinado, então isso pode ser objeto de uma CPI. Se bem que eu queria estar quebrado igual o Eike, né? Acho que você aí em casa também. Mas é isso, somente pode ser apurado um fato que tenha relevância pública. Aquele fato que é só de interesse privado não pode ser objeto de uma CPI. E mais, a relevância pública também é importante porque ela vai nos dizer se uma comissão parlamentar de inquérito
vai ser criada no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da Assembleia Legislativa ou no âmbito da Câmara de Vereadores. Como assim, Gustavo? Olha só, um fato de relevância nacional somente pode ser objeto de CPI no Congresso Nacional. Um fato de relevância regional somente pode ser objeto de uma CPI na Assembleia Legislativa. E um fato de relevância local somente pode ser objeto de CPI na Câmara de Vereadores. Vou dar um exemplo. Lá pertinho da minha cidade eu sou de Sete Lagoas, uma cidade pertinho de Belo Horizonte, e lá perto de Sete Lagoas existe uma cidade bem pequenininha chamada Cachoeira da Prata, que eu amo muito. Um beijo para todo mundo lá de Cachoeira. Bem, mas imagina que houve uma fraude na Secretaria de Obras lá do município de Cachoeira da Prata e um dinheiro foi desviado. Pergunto para vocês, o Congresso Nacional pode criar uma CPI para apurar o desvio de dinheiro que houve naquela Secretaria de Obras lá do município de Cachoeira da Prata? Não, não pode, porque isso é um fato de relevância local. Então isso pode ser objeto de CPI só na Câmara de Vereadores lá do município de Cachoeira da Prata. Agora imagine o contrário. A Câmara de Vereadores lá do município de Cachoeira da Prata poderia criar uma CPI para apurar a fraude em licitações na Petrobras? Não, porque isso é um fato de relevância nacional. Então só pode ser objeto de CPI lá no Congresso Nacional, não pode ser lá na Câmara de Vereadores do município de Cachoeira da Prata. Fechado isso, então, mais uma observação que é a jurisprudência do Supremo que a gente precisa lembrar. O Supremo entendeu que era constitucional uma norma do regimento interno da Câmara dos Deputados que disciplina que não é possível haver mais de 5 comissões parlamentares de inquérito funcionando ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. Até para que não haja assim, um esvaziamento dos trabalhos da Câmara, senão todos os deputados estariam ali envoltos com uma comissão parlamentar de inquérito, então é preciso que haja um limite. E o regimento interno da Câmara estabelece esse limite, diz que não pode haver mais de 5 comissões parlamentares de inquérito funcionando ao mesmo tempo. O Supremo Tribunal Federal disse que isso é constitucional. Vamos fechar aqui então. Quais são os requisitos para a criação de uma CPI? O quórum, 1/3 da Câmara se a CPI for na Câmara, 1/3 no Senado se a CPI for no Senado, 1/3 da Câmara e Senado se a CPI for mista. Direito público das minorias parlamentares. Atingir um quórum de 1/3, a CPI tem que ser criada, mesmo que a maioria da casa não queira, porque 1/3 é bem menos que a minoria. Toda CPI existe para apurar um fato determinado, tem que especificar o fato, o que não impede que fatos conexos com esse sejam investigados no curso do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI somente pode ser criada por prazo certo, ou seja, ela é uma comissão temporária, prazo esse que pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, desde que não ultrapasse a legislatura. E, por fim, uma comissão parlamentar de inquérito precisa observar a relevância pública. Ela só pode apurar um fato que tenha relevância pública. Fatos de relevância apenas privada não pode ser objeto de CPI. A relevância pública é importante para a gente saber se essa CPI será no Congresso, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Lembrando também que o Supremo diz que a norma do regimento interno da Câmara, que limita o máximo de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo, é constitucional. Meus amigos, agora que a gente sabe como que se cria uma CPI, quais são os requisitos de criação de uma CPI, vamos para um assunto que provavelmente é o assunto que desperta maior curiosidade e é o assunto mais recorrente nas provas de concurso público. Quais são os poderes de uma CPI? O que uma CPI pode fazer, o que uma CPI não pode fazer? Nós já sabemos, que eu disse no início da aula, que a CPI é um instrumento colocado pelo Constituinte à disposição do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo possa fiscalizar. Mas quais são os poderes de uma CPI? O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, diz que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias. Mas o Supremo complementa. O Supremo diz: é preciso que se observe a reserva de jurisdição. Aquilo que só um juiz pode determinar, CPI não pode. Então vem comigo.
Olha só o que a gente tem até agora. O artigo 58, parágrafo 3º, nos diz que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias. Mas o Supremo complementa dizendo: é preciso observar a reserva de jurisdição. Aquilo que só um juiz pode determinar, a CPI não pode fazer por ela mesma. Mas, Gustavo, quando você me diz que uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias, observada a reserva de jurisdição, eu ainda estou cheio de dúvidas sobre isso. Não se preocupe, isso é normal. Essa frase que eu acabei de dizer não esclarece muita coisa. O que quer dizer poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias, observada a reserva de jurisdição? O que isso significa? É o Supremo Tribunal Federal que, caso a caso, na sua construção jurisprudencial, que vai nos dizer o que uma CPI pode e o que uma CPI não pode fazer, quais são os poderes de uma CPI. Então, eu sugiro que façamos o seguinte: eu vou colocar aqui no quadro um mais, representando aquilo que uma CPI pode fazer, os poderes de uma CPI. E vou colocar do lado de cá um menos, representando aquilo que uma CPI não pode fazer. Quando eu digo que uma CPI pode fazer, eu estou dizendo ela mesma determina, sem necessidade de autorização do Poder Judiciário, ela mesma determina. Quando eu digo que uma CPI não pode fazer, eu estou dizendo que uma CPI não pode fazer por ela mesma. Ou seja, ela sozinha não pode determinar. Agora, se ela pedir uma autorização para o judiciário der, é outra história. Mas ela mesma determinar, não pode. Bem, vamos ver cada um desses poderes de acordo com a jurisprudência do Supremo. E já adianto, todas, sem exceção que eu colocar aqui no quadro agora, já caiu em prova de concurso. Um dos poderes mais importantes que a CPI tem, sem dúvida alguma, é a possibilidade de quebrar sigilos. Quebrar sigilos. Estou falando sigilo de quê? Eu estou falando do sigilo fiscal, estou falando do sigilo bancário e estou falando do sigilo telefônico. Uma CPI pode quebrar o sigilo fiscal, pode quebrar o sigilo bancário, pode quebrar o sigilo telefônico de um investigado. Esse é um poder inerente à Comissão Parlamentar de Inquérito, só depende dela. Ela oficia o Banco Central e quebra o sigilo bancário de alguém. Ela oficia a Receita Federal e quebra o sigilo fiscal de alguém. Ela oficia uma empresa de celular e quebra o sigilo telefônico de alguém. Isso é um poder da Comissão Parlamentar de Inquérito, inerente a ela. Mas para a gente poder entrar nisso aqui com mais calma, eu preciso colocar o primeiro do lado de lá. O Supremo entende que uma CPI não pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica. Isso uma CPI não pode fazer. Isso uma CPI não pode fazer. Ela não pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica. Qual é a diferença? Quando eu falo que uma CPI pode quebrar o sigilo telefônico, na verdade eu estou dizendo que uma CPI pode quebrar o sigilo de dados telefônicos. Dados não é o teor da conversa, dados não é o grampo. Dados é aquilo que eu consigo demonstrar por prova documental. Como assim? Imagine que alguém numa CPI pergunte para um investigado: você conhece fulano de tal? E ele responde: não conheço. A Comissão Parlamentar de Inquérito oficia a empresa de celular desse investigado e a empresa manda as últimas 10 contas de telefone desse investigado. Nessas últimas 10 contas de telefone constam 40 ligações para esse investigado, para essa pessoa, e cada ligação durando aí 10, 20 minutos. Percebo, sem saber o teor da conversa, sem saber o que eles conversaram, eu consegui demonstrar que o investigado não só conhecia essa pessoa, como tinha uma relação próxima com ela, porque 40 ligações, cada uma de 10 a 20 minutos, isso mostra que eles tinham uma ligação muito próxima. Isso sem saber o teor da conversa, isso é sigilo de dados telefônicos, é prova documental. A quebra de sigilo de dados telefônicos uma CPI pode determinar.
mas uma CPI não pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica, o grampo, o teor da conversa. Isso a CPI não pode determinar, isso é só com ordem judicial. Então, para ficar claro, quebra de sigilo de dados telefônicos, a CPI pode quebrar, isso é um poder dela. Quebra de sigilo de comunicação telefônica, o teor da conversa, o grampo, CPI não pode determinar, isso depende de ordem judicial. Mas e se sua prova não especificar? Se sua prova disser apenas quebra de sigilo telefônico? Eu acho que essa é uma questão anulável. Eu entendo que qualquer questão bem feita sobre essa matéria tem que especificar se a quebra é de sigilo de dados ou se a quebra é de sigilo de comunicação telefônica. Mas e se a questão não especificar? Olha, se a questão não especificar, provavelmente a resposta da sua prova é sim, que esse é um poder da CPI. E eu estou afirmando isso com base em gabarito de concurso público. Nós percebemos que na maioria das vezes que a questão não especifica, diz apenas quebra de sigilo telefônico, o gabarito vem dizendo que esse é um poder da CPI. E por quê? Porque eles pegam emendas dos acórdãos do Supremo, colocam na prova e quer que o candidato adivinhe de onde isso saiu. Porque muitas vezes consta na ementa de um acórdão do Supremo, CPI pode quebrar o sigilo telefônico. Mas se você entrar no acórdão e ler o voto, você vai ver que o Supremo está falando de quebra de sigilo de dados telefônicos. Só que o examinador às vezes pega essa ementa, coloca na prova, não contextualiza e aí é um Deus nos acuda. Então, para a gente fechar aqui a quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo de dados telefônicos pode quebrar, tranquilo, sem dúvida alguma. Quebra de sigilo de comunicação telefônica. CPI não pode quebrar, até aqui tranquilo, sem dúvida nenhuma no seu gabarito. Quebra de sigilo telefônico, sem especificar se é dados ou comunicação telefônica. Marca que a CPI pode quebrar e vamos ver o que vai sair no gabarito. É uma questão que com certeza vai merecer recurso. Então, até aqui, meus amigos, um dos poderes mais importantes que uma CPI tem é a de quebrar sigilos, seja o fiscal, bancário ou telefônico. Lembrando que ela não pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica, mas ela pode quebrar o sigilo de dados telefônicos. Cuidado para o seguinte, essas duas observações que eu vou fazer agora provavelmente foi o que mais caiu sobre comissão parlamentar de inquérito nos últimos 2 anos em termos de concurso público. Provavelmente não, com certeza foi o que mais caiu. Praticamente todas as questões que trataram de comissão parlamentar de inquérito nos últimos 2 anos em concurso público trouxe uma dessas duas informações que eu vou falar agora. Então, atenção para elas. A primeira é a seguinte: o Supremo tem um entendimento pacífico de que a quebra de sigilo fiscal, bancário ou telefônico deve ser fundamentada. A quebra de sigilo tem que ser fundamentada em indícios de autoria e indícios de materialidade. Não pode a CPI quebrar o sigilo de alguém que passou pela CPI ali apenas de forma tangencial, que não é uma pessoa que existe prova contra ela, ou pelo menos um indício de prova de que ela faz parte daquele esquema que está sendo investigado. Então é preciso que a CPI fundamente por que está quebrando o sigilo bancário, fiscal e telefônico. Olha, estou quebrando porque foi citado por uma testemunha ou apareceu no documento tal, mas se a CPI não fundamentar essa decisão, essa prova não é uma prova válida. Então, primeira observação importante, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico tem que ser fundamentada. Segunda observação importantíssima que também caiu muito. A quebra de sigilo, meus amigos, bancário, fiscal ou telefônica, pode ser determinada pela comissão parlamentar de inquérito, não por algum de seus membros. Como assim? O relator de uma CPI não pode determinar a quebra de sigilo. O presidente da CPI não pode determinar a quebra de sigilo. Quem pode determinar a quebra de sigilo é a comissão. Isso precisa ir à votação dos membros que fazem parte da comissão parlamentar de inquérito. E se esses membros aprovarem, haverá quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. O que não pode é um presidente determinar por ele mesmo, ou o relator da CPI determinar por ele mesmo. Isso não pode. É preciso que os membros da comissão parlamentar de inquérito aprovem a quebra desse sigilo. Fechou? Olha só.
Sobre sigilo, muita atenção para todos esses pontos que eu destaquei aqui, porque se cair comissão parlamentar de inquérito na sua prova, com certeza uma dessas observações vai cair. Para a gente fechar isso aqui, só lembrar o seguinte: a comissão parlamentar de inquérito também pode ser aberta numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores, não tem problema algum. O Supremo já disse, reiterou recentemente, que uma CPI estadual, uma CPI criada na Assembleia Legislativa, pode perfeitamente determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal de alguém. Observem que não é algo tão simples da gente deduzir, porque eu estou dizendo que um órgão estadual, uma CPI estadual, pode mandar um ofício para a Receita Federal e a Receita Federal será obrigada a fornecer os dados. Eu estou dizendo que a Assembleia Legislativa poderá, que é um órgão estadual, poderá mandar um ofício para a Receita Federal e a Receita Federal poderá quebrar o sigilo fiscal de alguém, ou para o Banco Central quebrar o sigilo bancário de alguém. Vejam, não é algo tão simples assim, mas o Supremo já disse que pode, que esse é um poder que a CPI estadual tem. Então, esses órgãos estaduais poderão oficiar esses órgãos federais que terão obrigação de prestar informações. Isso é um poder inerente à CPI estadual. Mas o Supremo já deu todos os sinais, apesar de não ter dito isso ainda categoricamente, mas já deu todos os sinais em vários votos de ministro do Supremo. Isso é corroborado por quase unanimidade da doutrina, que CPI municipal não pode quebrar sigilo bancário e fiscal. Então, CPI estadual pode quebrar sigilo bancário e fiscal, CPI municipal não. O medo que o ministro do Supremo tem, eles dizem isso abertamente, é de vulgarização da quebra desses sigilos. Já imaginaram se cada município do país, aquele mais simples, do interior, pudesse determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal de alguém? Então, o Supremo Tribunal Federal, com medo de vulgarizar a quebra desses sigilos, disse que não, que CPI estadual pode quebrar o sigilo bancário e fiscal de alguém, mas CPI municipal não pode. Esse, então, como vocês já viram, é um poder importantíssimo, fundamental que uma CPI tem. Mas outro poder importante que ela tem é de ouvir o próprio investigado, Daqui a pouco a gente fala sobre isso com mais vagar. E também de ouvir testemunhas. Ouvir o investigado e ouvir as testemunhas. Antes de mais nada, eu quero lembrar que o Supremo entende que a CPI pode, inclusive, conduzir a testemunha sob vara. O que é conduzir testemunha sob vara? Conduzir coercitivamente. Ela pode convocar uma testemunha e a testemunha é obrigada a ir. Se ela não quiser ir, a comissão parlamentar de inquérito pode requerer força policial para poder obrigar essa pessoa a comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito. Algumas observações importantes sobre esse poder que a CPI tem de ouvir testemunhas e ouvir investigados. Meus amigos, tanto a testemunha quanto o investigado tem o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmos. Isso é um direito constitucional que cabe a qualquer parte no processo. Cabe ao investigado, cabe à testemunha, qualquer um deles tem esse direito de não produzir provas contra si mesmo. Isso é um direito constitucional. A diferença do investigado para a testemunha é que se o investigado mentir, ele não comete crime algum. Agora, a testemunha não. A testemunha se compromete a dizer a verdade. Se ela não disser a verdade, ela comete um crime de falso testemunho. Eu gosto de colocar isso nos seus devidos lugares para ninguém chegar na hora da prova e falar que o investigado tem o direito de mentir e a testemunha não. Porque se alguém afirma isso, eu viro para o candidato e pergunto, olha, qual é o artigo aí do código que diz que o investigado tem o direito de mentir? Isso não está previsto em lugar nenhum, meus amigos. O que acontece é que se o investigado mente, isso não é um fato típico penal. Mas se a testemunha mente, isso é um fato típico penal. Logo, ela pode responder por um crime. Percebam então, é um limite meio tênue isso. O que significa prova contra alguém? O que não significa prova contra alguém? O que uma testemunha pode dizer lá, tranquila, prestando, de acordo, cumprindo o seu compromisso de dizer a verdade? Que uma testemunha tem que tomar cuidado e não dizer.
O que o investigado pode chegar lá e falar o seguinte: olha, eu não vou responder uma pergunta, vou exercer meu direito constitucional de permanecer calado? O investigado pode. A testemunha já não pode, a testemunha está ali para dizer a verdade. O direito que ela tem de não produzir prova contra ela. Por essa razão, o Supremo tem um entendimento de que tanto o investigado quanto a testemunha têm o direito de comparecer à CPI acompanhado por advogado. Por que eles têm o direito de ser acompanhado por advogado? Porque o advogado tem que dizer ali: olha, cuidado com essa resposta, não responde isso aí você pode responder tranquilo. Então, tanto o investigado quanto a testemunha têm o direito de comparecer à CPI acompanhado por advogado, para que o advogado oriente o que eles devem ou não responder numa comissão parlamentar de inquérito. Olha só, outro poder que uma comissão parlamentar de inquérito tem é de requisitar documentos de qualquer autoridade pública, Uma comissão parlamentar de inquérito também tem o poder de requisitar a presença de ministros de Estado. E olha a palavra requisitar, não é um convite, é uma requisição. O ministro será obrigado a comparecer à comissão parlamentar de inquérito e prestar as informações. Então, é uma obrigação, não é um convite, é uma requisição para que o ministro compareça. Obviamente, uma CPI pode ainda produzir uma perícia, não tem problema nenhum. Pode produzir uma perícia. E tudo mais que está dentro de poderes simples de investigação, analisar documentos, ouvir peritos, produzir uma perícia, tudo isso uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer. Bem, uma comissão parlamentar de inquérito também pode prender em flagrante. Uma comissão parlamentar de inquérito também pode prender alguém em flagrante. Mas até aqui, nenhuma novidade. Qualquer um pode prender em flagrante. Eu posso, você pode. Então, prisão em flagrante está dentro dos poderes de uma CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito diante de um crime em flagrante de desacato, diante de um crime em flagrante de falso testemunho, pode determinar a prisão em flagrante de alguém. Mas até aqui nenhuma novidade. Qualquer um pode mandar prender em flagrante. Eu posso, você pode, qualquer um do povo pode determinar prisão em flagrante de alguém. Vamos passar para o lado de cá. Vamos ver quais são os poderes que uma CPI não tem, além do que a gente já viu, que uma CPI não pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica. Olha só, uma comissão parlamentar de inquérito também não pode determinar busca e apreensão em domicílio. Busca e apreensão em domicílio, não pode. A gente sabe que a casa é asilo inviolável. A casa é asilo inviolável, nela ninguém pode entrar nem permanecer, salvo naquelas exceções que estão previstas lá no artigo 5º. Com ordem judicial durante o dia, com autorização do morador, se houver um flagrante delito, ou para prestar socorro, aquelas exceções que estão ali no artigo 5º. Então, somente pode alguém entrar na casa do outro sem autorização do morador se tiver uma ordem judicial e durante o dia, salvo aquelas outras hipóteses para prestar socorro em flagrante, obviamente é preciso de ordem judicial durante o dia. Então, a comissão parlamentar de inquérito não pode determinar busca e apreensão em domicílio, porque isso está sob reserva de jurisdição, depende de ordem judicial. Uma comissão parlamentar de inquérito também não pode determinar nenhum tipo de prisão cautelar, salvo a prisão em flagrante que a gente viu aqui. Mas a prisão temporária e a prisão preventiva, não. A prisão temporária e a prisão preventiva, não. Isso uma CPI não pode fazer. Isso depende de ordem judicial. CPI não determina prisão temporária e prisão preventiva de ninguém. Uma CPI, meus amigos, também não pode determinar nenhum tipo de indisponibilidade de bens. Nenhum tipo de indisponibilidade de bens. Não pode. Não pode. Isso depende de ordem judicial. Lembra daquelas medidas assecuratórias lá do Código de Processo Penal? Arresto, sequestro, hipoteca legal, aquelas medidas assecuratórias lá no CPP? Pois é, nenhum tipo de indisponibilidade de bens pode ser determinado por uma CPI. Isso depende de ordem judicial. O Supremo já decidiu também que uma comissão parlamentar de inquérito não pode reter
passaporte. Isso também depende de ordem judicial, certo? Uma comissão parlamentar de inquérito não pode reter passaporte de ninguém, isso só com ordem judicial. Outro poder que uma comissão parlamentar de inquérito não tem, diz respeito aos índios. Olha que interessante esse julgamento. O Supremo entendeu, meus amigos, que é uma violência muito grande obrigar o índio a deixar a terra dele para ir depor numa CPI. Se você não é índio, nem tenta entender o que eu vou dizer agora, porque a gente não consegue compreender, é algo intrínseco a eles. Para o índio, tirá-lo dali, de onde ele está acostumado a caçar, onde ele está acostumado a pescar, a colher fruto, é uma violência muito grande, ele é muito arraigado na terra, ali onde ele tradicionalmente ocupa. Então, o que o Supremo disse foi o seguinte, olha, se for realmente necessário ouvir o índio, que a comissão parlamentar de inquérito vá até o índio, mas obrigar o índio a deixar a terra dele para chegar na cidade de Brasília, né, aquela cidade cheia de concreto para depor numa CPI, isso é uma violência muito grande contra o índio, então não pode. Então a CPI pode ir até o índio para ouvi-lo, mas obrigar o índio a deixar a sua terra para depor numa CPI, isso uma comissão parlamentar de inquérito não pode fazer. Obviamente eu estou falando do índio que não está completamente aculturado, meus amigos. Aquele índio que já está completamente aculturado, obviamente não tem mais essa prerrogativa que o Supremo descreveu. Olha que jurisprudência interessante, daqui a pouco eu vou falar da mais recente delas, que é fundamental aqui para o nosso estudo. Mas é muito importante esse julgamento aqui, que o Supremo disse que uma comissão parlamentar de inquérito tem que observar o segredo de justiça no tocante a autos judiciais. Aqueles autos judiciais que correm em segredo de justiça não podem ser livremente franqueados a uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI tem que observar o segredo de justiça que foi determinado, que foi imposto a um processo judicial. Ela não pode passar por cima desse segredo de justiça. Então essa é uma decisão importante que provavelmente se você não estiver assistindo essa aula você ia errar. Porque parece que em princípio o interesse público passaria por cima disso. Mas não, o Supremo disse que uma comissão parlamentar de inquérito também tem que observar o sigilo que foi dado a um processo judicial. O segredo de justiça, a CPI tem que observar. Olha, recentemente, muito recentemente, por isso que o objetivo é que essas aulas sejam 100% atualizadas, o Supremo Tribunal Federal disse que uma comissão parlamentar de inquérito não pode ter acesso a delações premiadas. Olha só, delações premiadas. Vou deixar esse assunto para o professor Vinícius tratar numa aula específica, que é o campo dele, lá no processo penal, mas como vocês sabem, a lei de delação premiada diz que ela ficará em sigilo até que o juiz receba a denúncia. Depois que ele receber a denúncia, ele pode liberar o sigilo dessa delação premiada, pode torná-la pública. Mas antes do recebimento da denúncia, a lei de delação premiada diz que essa delação será sigilosa. E uma comissão parlamentar de inquérito terá que observar esse sigilo. Isso foi decidido recentemente na Operação Lava Jato. Atenção, meus amigos, uma comissão parlamentar de inquérito, então, tem que observar o sigilo de um processo judicial, tem que observar o sigilo de uma delação premiada, mas uma comissão parlamentar de inquérito pode usar uma prova emprestada. Imagina, por exemplo, que uma perícia foi realizada num processo judicial, que não é sigiloso. Uma CPI pode pegar essa prova pericial que foi produzida lá naquele processo judicial e utilizar dentro da comissão parlamentar de inquérito? Pode, não tem problema nenhum. Então, vou colocar aqui, ó, só para você não esquecer, que prova emprestada não tem problema não. Uma CPI pode perfeitamente aproveitar uma prova que foi produzida em um processo judicial. Uma comissão parlamentar de inquérito pode aproveitar isso, não tem problema nenhum. Pode aproveitar, não tem problema nenhum. Aproveitar uma prova que foi produzida no outro processo, desde que esse processo não corra em segredo de justiça e desde que não seja uma delação premiada ainda sigilosa. Depois que quebrar o sigilo da delação premiada, tudo bem.
Para a gente fechar aqui, qual que é o resultado de uma CPI? Agora que a gente já viu como que uma CPI é criada, quais são os requisitos, quais são os poderes que ela tem, à luz da jurisprudência do Supremo, qual é o resultado de uma CPI? Eu já sei, né? Você deve ter dito aí, pizza. Bem, mas juridicamente qual é o resultado? Meus amigos, o resultado é um relatório que vai ser encaminhado, segundo a Constituição Federal, para o Ministério Público. Mas aqui a Constituição disse menos do que deveria. Esse relatório que a CPI elabora pode ser encaminhado tanto para o Ministério Público quanto para qualquer outro órgão de controle. Para o Banco Central, para a Comissão de Valores Mobiliários, para as corregedorias, para a Controladoria Geral da União, para a Polícia Federal, para onde a CPI entender pertinente. Então a Constituição diz que vai ser elaborado um relatório, esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público, ok? Mas também pode ser encaminhado para qualquer outro órgão de controle que a CPI entender determinante. O que é importante você guardar é que uma CPI não denuncia ninguém. Uma CPI não inicia um processo penal contra ninguém. O que uma CPI faz é uma investigação que será encaminhada ao Ministério Público e, se o Ministério Público entender conveniente, ele irá apresentar a denúncia. Mas da investigação que foi realizada por uma CPI não surge processo penal imediatamente, a não ser que o Ministério Público, a partir dessa investigação, queira denunciar. É isso, meus amigos. Olha só, esgotamos aqui o tema CPI, tudo que tem de mais atualizado. Convido vocês, mais uma vez, a acessar o nosso site www.penalemfoco.com.br, dá uma olhada nos nossos materiais e, se gostou, dá um like, compartilha, nos ajude a divulgar o vídeo. Um abraço, até a próxima aula.